Olá, me chamo Leonardo, sou aluno do quarto ano de Engenharia de Software da FIAP e este é o projeto de RPA da Global Solution que eu e meu grupo desenvolvemos, então eu vou estar apresentando aqui, primeiro dando contexto do problema que nós identificamos, que hoje o espaço de órbita baixa tem em média mais de 6 mil satélites e o grande perigo de toda essa infraestrutura não é a temperatura do Sol, mas sim as ejeções de massas coronal, que basicamente são nuvens gigantes de plasma e radiação lançadas pelo Sol. E quando essas nuvens atingem a Terra em alta velocidade, elas causam tempestades geomagnéticas que podem danificar componentes eletrônicos e derrubar até frotas inteiras de satélites. Nesse documento a gente fala um pouco mais sobre esse problema e como a gente trata ele, mas aqui no fluxo eu vou demonstrar como a gente consegue resolver isso e observar isso melhor. Então aqui a gente tem uma recorrência de fluxo que vai rodar todo dia, uma vez ao dia, às 10 da manhã. A gente faz uma chamada na API da NASA, seleciona um período que a gente quer obter esses dados e com isso a gente faz esse parse JSON para tratar realmente esses dados desse retorno, desse output do get, para ter um JSON formatado e com isso trabalhar com ele aqui. Então eu vou rodar aqui uma execução para poder explicar em cima. E aqui basicamente nós vamos ter uma decisão que o nosso robô vai ter em cima de cada item, onde a gente tem uma condição que a gente consegue ver aqui, que eu quero saber se aquele item do meu loop, ele vai ter uma velocidade maior ou igual a 500 km por segundo. Então, nesse JSON, nessa interação que eu faço no loop, eu consigo essa informação através desses parâmetros aqui. E aí, a gente pode até ver que teve 3 interações no meu loop. A primeira foi identificada que passou dos 500 km por segundo, aquela minha onda, e já as outras duas não. Explicando um pouco sobre essas diferenças, quando não passa, não chega a esses 500 km por segundo, a gente não considera que é uma onda crítica, a gente considera que o risco, o impacto é mínimo. E caso ao contrário, caso chegue ou passe desses 500 km por segundo, a gente considera como um impacto crítico na operação. Então, para a gente ter todo esse registro mapeado, a gente faz a inserção desses itens numa tabela do Excel. Então a gente pode até ver que já carregou aqui, chegou aqui agora mesmo, que a gente vai ter o ID do evento, a data da ocorrência, a velocidade daquela onda, então a gente pode ver que o primeiro, como eu falei, realmente passou dos 500 km por segundo, teve 515, e o nível de risco foi detectado como crítico. Os demais, que não passaram, foi classificado como mínimo. Aí, além disso, aqui no fluxo, além de a gente registrar nessa planilha do Excel, a gente também faz o envio do e-mail para simular aqui uma situação de emergência e notificar aqui o setor. Então a gente tem essa simulação de e-mail falando do alerta crítico, do risco de radiação orbital, traz o ID do evento e alguns detalhes da anomalia, como a data e hora de detecção, a velocidade da propagação, aqui ele até fala 515 km por segundo, como o nosso fluxo identificou, e também a classificação de risco, que no caso aqui vai ser crítico, junto com uma ação aqui, uma recomendação agora para o time. Então é basicamente isso que eu e o time queria trazer aqui.